sejam bem-vindos para mais um episódio do Cozy Diabetes Mais Leve. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é comunicadora e criou uma comunidade online e também offline, porque cresceu e foi além dos limites da internet, que se chama Diabética Tipo Ruim. Vocês já sabem de quem eu tô falando, né? A Marina de Barros Colasso. Ela tem uma causa em especial, que é acabar com a solidão que a doença traz. E ela tá aqui hoje com uma receita que é muito gostosa, mas bastante polêmica, porque assim, só de pensar ela já sobe a glicemia. Mas a Marta fez um trabalho legal de adaptar pra fazer com que a gente possa comer com prazer e também com saúde. Vamos lá? Vamos conversar com ela? Bom, gente, como eu falei, eu estou aqui com a Marina, diabética tipo ruim. Tudo bem. A gente tá bem feliz, né, Mara, de ter a Marina aqui. Obrigada pelo Nosso sonho de consumo! Porque eu li, né, o livro da Marina, né, pra quem ainda não sabe, ela tem um livro. Muito bom, né? Que fala muito sobre o lado emocional que precisa ser falado e que é pouco discutido, né, pouco comunicado. Muito, muito legal. Então estamos muito felizes com a sua presença aqui hoje. Obrigada, gente. Obrigada. E você trouxe uma receita bastante, como eu disse, polêmica. E desafiadora. Agora, o que você trouxe pra gente? Você judiou de mim, né? Você pensou em fazer bullying com a Mara. Faz parte de todo o contexto de ser um blog mais, né? As pessoas já ficam meio, nossa, tipo, ruim. Então já vamos fazer uma receita aqui. As opções dela: quindim, era suspiro, pé de moço. Pé de moça, suspiro. Tava fácil. Quero ver fazer um pé de moça saudável. Funcional. Bom, a gente vai ver o resultado no final. Mas agora o que a gente quer mesmo é fazer algumas perguntinhas pra Marina, porque eu tenho certeza que todos vocês, assim como nós, têm algumas curiosidades, né? Então assim, primeiramente, sempre começa pelo começo, o diagnóstico, né? Como que foi o diagnóstico pra você, pra sua família? Então, na verdade, eu entrei em coma de 14 para 15 anos. Na minha família, a gente nunca tinha ouvido falar de diabetes. Eu não tenho nem o clichê de ter avô ou avó diabética. Nossa. Na minha família não tem ninguém que é. Então, quando a gente descobriu, na verdade, eu já entrei em coma por cetoacidose. E a gente nem sabia o que era. Então, quando o médico virou pra minha mãe e falou, agora ela é diabética, minha mãe falou, tá, qual é a expectativa de vida, o que vai acontecer? Porque a gente realmente nem sabia o que era a doença. Aí a minha mãe foi pesquisar e tal, então assim, pra mim, naquele primeiro momento, com 15 anos, eu não tinha noção da dimensão daquela doença. Falava, ok, eu tenho que tomar, eu nunca tive medo de injeção, então era assim, tá bom, tenho que tomar essa injeção todos os dias e beleza, a vida vai seguir. Só que tinha todo um processo emocional dentro da minha família que foi um pouco mascarado pelos meus pais, então isso não chegou em mim, né? Eles sofriam, mas eu não sabia disso, então pra mim tava tudo bem. E aí, só que aí conforme o tempo foi passando, ninguém falava sobre isso. Era uma coisa assim, toma seus remédios e beleza. Só que aconteceu um movimento meio contrário na minha família, porque assim, minha mãe trabalhava numa joalheria, tinha um emprego bom, ganhava bem, e aí de repente ela virou balconista de loja de produtos diabéticos. Olha, Por sua causa. Por minha causa, porque ela falou assim, eu não sei o que é a doença, eu não sei o que isso vai acontecer, então eu preciso entrar nesse mundo. E a única forma de fazer isso, ela foi na farmácia que a gente que tinha lá pra comprar as coisas, porque há 15 anos atrás você não tinha a quantidade de coisa que tem hoje. Então ela foi na farmácia e falou pra dona, eu preciso trabalhar aqui. E aí ela foi pra lá e começou a trabalhar lá. E aí ela falou, eu quero viver isso, Aprender quero saber como é. Então ela viveu um desafio como todos nós, né? Sim. Vivemos. Eu acho que a história Teve muita atitude, né, de atrás. Sim. E assim, leiam o livro dela, porque ela conta com detalhes esse diagnóstico que olha, pra mim foi muito interessante. Pra Maria Clara, eu acho que os detalhes leiam, porque vale a pena. É marcante, né? O nosso diagnóstico é marcante. E eu tenho poucas memórias, assim, eu acho que a minha mãe fez um bom trabalho de não deixar com que o diagnóstico fosse algo ruim. Então, eu já tinha ficado internada outras vezes, antes do diabetes, por outros motivos. Então, esse lance do contato com o hospital e tudo, eu já tinha tido, então não foi uma coisa traumática, né? Eu levei um pouco que, assim, nossa, todas as vezes que eu fiquei internada, minha mãe tava junto, por que agora minha mãe não tá?
Mas porque eu tava na UTI, né? Então, assim, isso que eu não consegui entender. Então, na minha cabeça era assim, pô, mas eu tenho certeza que minha mãe tá aqui fora. Como que minha mãe não tá aqui? Então, aí eu comecei a perceber que, assim, putz, deve ser grave. E você estava falando sobre esse processo, né, que não era falado, estava todo mundo ali sofrendo, né, de um jeito ou de outro, e que não era falado, e que teve um momento que isso veio à tona. Que momento foi esse? Então, a gente começou a frequentar umas associações que existiam antigamente, era o único lugar que tinha, porque não tinha blog, não tinha revista, não tinha nada. Então você ia nesses lugares e a gente chegava, aí eu já tinha lá uns 17 anos mais ou menos, que aí você, hoje em dia as meninas já são mais maduras antes, né? Com 17 anos eu comecei a pensar em namorar, em o que eu vou dormir na casa de amigo. E aí eu ia para essas associações e todas as pessoas ali eram felizes. E aí eu falava assim, tem alguma coisa muito errada, tipo, tem algo muito, muito estranho. E aí eu chorei a primeira vez pra minha mãe. E aí minha mãe falou, bom, então tá, não tá tudo bem. Então vamos conversar sobre isso e vamos falar sobre isso. É muito legal, né? Uma certa pressão indireta de que você tem que estar bem o tempo todo. Isso. Foi o primeiro choro da doença, foi 2, 3 anos depois do diagnóstico. Que bom. Então, falando sobre o livro. Tem uma passagem no livro que me marcou muito, que você fala sobre uma viagem que você fez pra praia e uma situação com a bomba de insulina. Conta um pouquinho pra gente, como que foi isso? Foi o primeiro momento em que eu tive noção de que eu poderia sofrer preconceito por ter diabetes. Isso nunca tinha acontecido antes. Eu nunca tinha tido vergonha, eu nunca tinha tido medo de falar que eu era diabética para as minhas amigas. Isso era muito natural, porque eu descobri o diabetes do segundo pro terceiro colegial. E eu tinha melhores amigas nessa época. E aí essas melhores amigas, que eu até cito no livro, que é a Nath e tal, ela é minha amiga até hoje. Então ela ajudou a cuidar e tudo mais. Quando você vai pra faculdade, você troca de amigo, isso foi pra mim assim, não gente, tá tudo bem, vai ser como sempre foi, as pessoas vão cuidar e tal. E aí a gente foi pra esse lugar, eu tava de biquíni e tudo, né? E eu uso a bomba pendurada, então eu já uso um biquíni mais grossinho pra ela ficar pendurada no biquíni. E aí a menina virou e falou, você vai à praia assim? Aquilo foi tão surreal pra mim que eu não entendi a pergunta dela. E aí, mas assim como? Tipo, meu biquíni tá feio. Nunca passou pela minha cabeça ser a bomba. E aí ela falou... Porque é vida, né? E assim, pra mim era uma coisa assim, eu sou isso, faz parte, é tipo um outro braço, sabe? Como que eu vou ser? E aí, aquele momento que eu percebi que as pessoas poderiam ser cruéis por conta da bomba. E até então eu não tinha vivido isso. Então foi uma coisa, você perceber que você pode sofrer um preconceito. Foi o primeiro momento, assim. E qual foi sua reação? Eu entrei no banheiro e fui chorar. E como você superou isso? Então, e aí eu fiquei no banheiro lá chorando, um banheiro sujo, porque imagina, era um banheiro de viagem de faculdade. Então era um banheiro cheio de areia, sujo, e eu fiquei lá sentada e eu falei, sério, você merece ficar aqui nessa areia suja? Você não merece isso. Você não fez nada pra ninguém, você não tem uma coisa que você causou isso pra você. Então assim, desculpa, se essa pessoa não quer ir à praia com você por causa dessa bomba, paciência, vá sozinha. E aí eu me toquei que eu teria que ser forte o suficiente pra ser um pouco até prepotente nesse sentido. Você quer ser minha amiga? É com bomba. Você não quer? Troco de amiga. É um filtro, né? É um filtro. Assim como outros relacionamentos, com tudo, né? Namorado, marido. Com trabalho, com tudo. Eu acho e também. isso, pegando um gancho, né? Essa questão de ter vergonha, não só da bomba, né? A bomba é uma prova física do diabetes, né? Que é uma doença invisível. Mas essa vergonha é bastante comum. Até de falar. Então eu lembro, por exemplo, quando eu tava saindo com um garoto novo e tal, eu não queria falar, então eu segurava ao máximo e eu mudei de postura. Quando eu comecei a conhecer uma pessoa logo no primeiro encontro, já conta, porque isso faz parte de mim. Então assim, é um processo. E para esses jovens, a gente fala essas porque é bastante comum com meninas, mas meninos também passam por isso. Tem vergonha. O que você falaria assim, porque eu vejo que no seu processo você teve que se empoderar, né? Sim. Como que você vê isso? Como que você poderia, sei lá, dar um conselho para esses jovens? Olha, eu acho que, eu até cito isso, eu tenho um texto muito legal, que agora eu já não me lembro se ele tá nesse livro ou se ele tá na edição 2, já soltei uma. Já tá na 2? Olha que puro!
tá? No close. Mas enfim, é um texto que fala sobre você separar. Eu tenho um pouco de pena das pessoas que não têm diabetes, porque elas precisam passar pelo processo de se machucar com um amigo ou com um namorado, e a gente não tem isso. Então a gente tem esse filtro automático. A bomba, ela faz esse filtro pra você. Então, por exemplo, a Marta, ela precisa ser amiga de uma pessoa, essa pessoa precisa pisar no calo dela depois de 2, 3 anos de amizade pra ela perceber quem era aquela pessoa. A gente não, já é automático. É mais... Já é automático. Muito interessante essa reflexão. Então é assim, graças a Deus que a gente tem isso pra já cortar o mal pela raiz. Porque eu costumo falar isso muito sobre namoro. Você quer namorar um cara que é preconceituoso ao ponto de não querer sair com você porque você usa uma bomba? Se ele é preconceituoso com isso, você imagina o pulo pra esse cara te bater, pra esse cara te manipular, pra esse cara ser um cara controlador. Então, graças a Deus que ele não quer que você use bomba, você já, mal pela raiz e parte pra outra. Isso aí. Porque hoje tem Tinder, hoje tem piquenique do diabético, tipo, fica a dica, entendeu? E parte pra outra. Porque hoje em dia você tem que ter essa noção de que você precisa ser amado. E sabe, uma coisa muito importante, né? Que até eu tive a oportunidade de ir na escola da Clarinha, lá no Porto, e falar sobre isso. E aí eu falei, né? Teve uma tônica que foi: normal é ser diferente. Porque quem é normal? Todo mundo tem alguma coisa. Qual é o parâmetro de normalidade, né? Começaram a falar sobre questões que elas se sentiam, por exemplo, pais divorciados, que elas se sentiam diferentes e tal. Então todo mundo tem alguma coisa, né, gente? Então é muito importante isso que você tá falando, pra normalizar. E é uma coisa assim, tudo bem, a gente, o meu namorado, ele tem outros tipos de preocupações se ele não namorasse uma diabética, com certeza. Sim. Então assim, o porta-luvas do carro dele tem glucerna, tem medidor, tem refil de insulina, tem catéter. Ele namoraria uma menina que deixaria batom, gloss, escova, né? Mas é assim, qual é o problema de deixar isso? Então o que eu costumo brincar é assim: todo mundo tem limite, as pessoas têm limites, você tem seus limites, eu tenho os meus. Quando a gente conhece esses limites, a gente vira uma pessoa prudente. Não é por aí. Então assim, é muito melhor que você jogue limpo com você mesmo, né? Conheça os seus limites e mostre pro seu parceiro, pro seu amigo: olha, não vou fazer essa trilha se eu não conseguir levar todas as coisas que eu preciso levar. Eu preciso me planejar para fazer uma trilha. Não é que você não pode fazer. Você pode, só que você precisa planejar, você precisa conhecer seus limites, né? E se a pessoa que tá com você não aceita isso, troca de amigo. Troca de amigo. Troca de amigo. Vencer amigo, namorado, enfim. Conta pra gente, então, essa ideia, né? Como que a comunidade diabética tipo ruim surgiu e por quê? Então, na verdade, assim, eu sempre... E por que do nome também? Bom, o nome essa é a maior coisa. O nome principal, na verdade, surgiu assim. A página surgiu numa hipoglicemia noturna na madrugada. Eu tava online no chat do Facebook com um amigo meu esperando voltar de uma hipoglicemia. E aí ele falou: mas o que é hipoglicemia? E eu comecei a contar pra ele qual era o sintoma. Falei: você sente suor, você fica assim. Tem um texto meu que fala sobre hiper, que eu acho que ele tá até no livro. E aí ele falou: Marina, eu tô sentindo essas coisas aqui, eu tô passando mal. Que coisa horrível, por que você não cria um blog? Aí, papo vai, papo vem, quem vai querer ler isso? Tipo, ninguém vai se interessar. Por que chama diabetes tipo 1? Até hoje eu não sei isso, eu nunca tive curiosidade de olhar. Falei: eu não sei, eu sei que as pessoas, existe o tipo 1, o tipo 2 e tal, eu expliquei pra ele mais ou menos. Aí eu falei assim: mas as pessoas costumam muito falar se é tipo ruim, é tipo bom e tal. Aí ele: nossa, é o nome do blog, pronto. E aí a gente abriu o blog juntos. Aí ele falou: não, você tem que escrever, as pessoas precisam ler isso. Aquela coisa, a sua é do tipo ruim? Nossa, quem nunca? A sua é da forte. A sua é da forte. É da forte. Então o nome veio daí. É engraçado. O nome do blog, na verdade, não foi escolhido por mim, foi por esse meu amigo. Ele que escolheu e aí a gente abriu. E a comunidade veio desse momento em que, assim, eu sempre tive amigos, nunca tive amigos diabéticos. E aí eu conheci uma menina diabética que morava, ela foi me doar uma fita, que é a Fernanda, inclusive ela é Nutri, e ela foi me doar fitas e a gente ficou muito amiga. Nossa. E aí eu falei: gente, é muito legal ter amigo diabético, cara. Eu amei isso. E aí eu comecei a, tipo... É mesmo.
E eu falei, gente, as pessoas precisam se conhecer e elas precisam ficar amigas. E amigos diabéticos e também mães, né? É muito legal. É muito importante. A Marta também. tem né, um grupo de mães que a gente que é se muito ajuda importante. também. É muito legal. Muito, nossa. É muito legal. Porque você divide muito. experiências em É. comum. E né? aí ela até tava conversando isso com uma amiga minha, Esther, que é diabética também, e ela tava dormindo em casa, e foi no dia que a Clarinha fez o vídeo com a amiga dela diabética. Ai, que legal. E aí a gente tava em casa vendo o vídeo, aí a gente deitou pra tirar uma foto e tal, daí ela falou assim, eu falei, gente, você tipo, um dia sonhou que você viria dormir na casa, véia já, né? Tudo marmanja, com 30 e poucos anos dormindo junto, festa do pijama, olha que coisa bonita. E ela falou, meu, eu sempre gostei, nunca, sabe, tava tudo bem, eu aceitava diabetes, mas a partir do momento que você tem um amigo diabético, melhorou, as coisas ficaram mais fáceis, mais leves. Então a ideia da comunidade veio a partir dessa amizade, de falar assim, putz, é muito legal você poder falar uma coisa que o seu amigo, ele entende, ele compreende, ele acredita, ele te ajuda e tudo mais, mas quando você conversa com outro diabético é outro esquema, é outra vida, entendeu? Então a comunidade veio daí, dessa necessidade. Muito legal. Os planos para a comunidade, então, agora um segundo livro. Segundo livro. Muitas coisas acontecendo. A lojinha tá aumentando Você trouxe essa comunidade do online para offline, então você tem encontros piqueniques, também, tem os exatamente. piqueniques que são muito legais. Eu participei do último, que aliás, né, choveu. E as pessoas foram, então isso mostra o engajamento das pessoas de Sim. quererem conhecer outras pessoas. 2017 eu vou ter outras cidades, então eu tô buscando patrocínio, quem quiser patrocinar. Mas eu tô conseguindo, pra conseguir ir pra outras cidades, porque super importante. São Paulo, Rio de Janeiro é muito fácil, mas você acho. conseguir fazer em outras cidades é mais legais. Tô querendo trazer a colônia Diabetes Weekend pra São Paulo. Ah, é muito legal. Então isso também é uma vivência muito legal, que são vários projetos aí pra 2017. Onde começa? Né? E Má, uma mensagem final, seja o que for, em relação ao diabetes, mas assim, a gente sempre foca essa mensagem final, principalmente para as pessoas que, são recém-diagnosticadas. Eu falo, eu tenho diabetes há 23 anos de idade, eu ainda preciso desse contato e tal, então em qualquer momento. Mas pensando nessas pessoas que estão, vamos dizer, mais perdidas, o que você falaria? Olha, na verdade eu falo para as pessoas serem sinceras com elas mesmas. Quando você for sincero com você e você identificar quais são os seus pontos de fragilidade, os seus pontos de vulnerabilidade, você passa a entender onde você precisa ser forte. E você não precisa ser forte o tempo todo. Você pode ter momentos de queda, você pode ter momentos de tristeza, você pode chorar, você pode odiar essa doença, não tem problema, pode fazer isso. Você não pode parar de tomar insulina, você não pode parar de medir. Você vai chorar e vai medir, vai chorar e vai aplicar insulina. E vai procurar nessa vulnerabilidade onde você consegue esses pontos positivos e pontos fortes. Numa amizade, num encontro de piquenique, numa mensagem inbox que você mande pra mim ou pra qualquer outra blogueira, pra Fabi, pra Marta que é mãe. Você que é mãe, eu não aceito a doença do meu filho. Conversa com outras mães, procura esses grupos, faça com que a sua vulnerabilidade se torne um ponto forte. Mas acredite que você é vulnerável e permita essa vulnerabilidade. A partir do momento que você se permite ser fraco, você se torna forte. É muito legal, né? E, João, mostra a camiseta dela, que é da loja dela. Gente, vejam a loja da Marina, de verdade, assim, é muito legal. Netflix, pipoca e insulina. É tudo que a gente precisa. Tudo que a gente quer. Que é melhor tudo que a gente precisa, não é? Não Muito tem bom, essa muito de bom. a gente não pode, a gente pode tudo. Aplicando isso aí. insulina. Se cuidando, né? Muito Isso bem. aí, se colocando em primeiro lugar. Exatamente. Muito bom, Marina. Muita gratidão por ter vindo. Obrigada a vocês por esse espaço. E agora vamos provar então essa sobremesa polêmica. E olha que eu não gosto muito dessas coisas diets, né? Por isso que eu dei doce. Eu falei, eu quero ver como vai Mas aí ser. você vai descobrir mais sobre os truques, as técnicas da Má pra deixar tudo muito gostoso. Vamos lá? Delícia!
Deus. E assim... Pode ser sincera? Por favor, né? Vai ter que ser. Bom, vou passar... Pode ser sincera, tipo, ruim? Pode. Aqui tá o nosso pé de moça. A Fabi tá passando dela no cacau e eu vou passar o meu e o da Marina no açúcar demerara, tá? Que é um açúcar assim gostoso também. É igual açúcar comum, só que é um pouquinho menos refinado. E assim, tipo, como uma boa tipo ruim, eu não faço a menor ideia do que é esse açúcar. Nunca vi. Prazer. Prazer. Ele é um pouco menos refinado que o açúcar branco, vai? Ele passa por menos refinamento. E aí ele mantém algumas características, alguns minerais a mais, mas o índice glicêmico e a quantidade de carboidrato é a mesma. Ah, tá? É o mesmo. E assim, vamos lá. Tcharam. Não, com a mão, aqui é tipo ruim. cacau, né? Tá bom, vamos nos lambuzar. Vou provar agora. Tá bom. Tá bom. Que bruxaria é essa? Ficou bem parecido. Fechou. Né? Acho que ele é mais amarguinho por causa do chocolate. Não, né? é o seu que tá assim. Porque o nosso é no Nossa, com açúcar. açúcar. Que é o original. O original é banhado no açúcar. gente. E eu acredito muito nisso, que a gente come pelos olhos. Então, às vezes, mudar muito a receita não deixa a gente muito feliz, né? Muito bom. Gente, foi um mega desafio, porque a base deste doce é açúcar puro. Assim, 2 xícaras de açúcar, mais uma lata de leite condensado, né? Foram vários testes, mas eu acho que fez a gente feliz, né? Muito. A gente acabou usando a biomassa como base. De banana verde? Nossa, eu nunca sabia. Ela que tá dando essa cremosidade, né? Riquíssima em fibras. Mas a função da biomassa, você não sabe o que é? Acho bem legal, né, Má? Ela tem o amido resistente. Então, o amido resistente é uma fibra que faz com que você retarde a sua digestão e aí a glicemia vai subindo aos poucos e não tão rápido, né? Eu acho assim, são opções de doce pra gente poder comer até no dia a dia. Claro que o doce tradicional, aquele de festa, né? A gente vai na festa, a gente vai comer. Não, mas eu já bem. super quero fazer no meu aniversário. Então, e você pode enrolar também, você pode fazer quadradinho, você pode enrolar, que eu acho que é uma técnica boa também, que ele fica bonitinho, pôr em forminha, né? E assim, a biomassa, o cacau, bastante amendoim, porque o pé de moça vai muito amendoim, que é legal também, porque é uma oleaginosa. E aí traz gordura para sua dieta e também ajuda a controlar o índice glicêmico. Bem legal. E aí tem vitamina E, tem gordura do bem, muito bacana. Então no final você até comigo, né? Até gostei. Ó, comi inteiro, gente. Muito Acho que eu vou comer mais um pedaço. Mas, gente, é isso. Adorei. A receita vai ficar no nosso canal, no YouTube. Então lá na descrição você encontra. Muito obrigada por ter Obrigada, gente. Obrigada por ter feito esse doce maravilhoso. E Má, fala pra eles irem lá e se inscreverem no nosso canal. Gente, se inscreve no canal. É maravilhoso. Não tenham preguiça como eu de cozinhar. Se vocês têm preguiça, peçam para suas mães fazerem. Porque elas vão fazer, mãe faz tudo pra gente. É maravilhoso, entendeu? E se você mesmo assim não quiser, você faz o quê? Liga pra marca, ela vai fazer. É maravilhoso, ela vai super fazer. Celular aí embaixo, mentira. Gente, obrigada, um beijo grande e até o próximo episódio. Próxima. Tchau! Tchau!